Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumão macro da DIN. E hoje a gente vai falar dos resultados do PIB do Brasil para o terceiro trimestre de 2024. O Brasil teve um grande crescimento e a gente vai entender os detalhes e também o que isso quer dizer no vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Brasil cresce como a China. Exatamente isso, pessoal. No terceiro trimestre desse ano, o Brasil teve um crescimento igual à da potência asiática, mas existem alguns pontos que tornam essa notícia não tão boa. Afinal, esse é um crescimento que muito provavelmente não vai ser sustentável, mas a gente vai entender mais agora. Então, no terceiro TRI de 2024, o PIB brasileiro cresceu 0,9%, foi um crescimento igual ao da China e também um destaque entre as economias do G20, as 20 maiores economias do mundo, e o Brasil ficou atrás apenas da Indonésia, que cresceu 1,5%, e do México, que cresceu 1,1%. O crescimento brasileiro foi impulsionado pela formação bruta de capital fixo, aumentando a capacidade produtiva. E o que é esse FBCF? É basicamente os investimentos na economia em novas coisas, assim, né? Então, em infraestrutura, novas máquinas, enfim, todos os investimentos produtivos que foram realizados no país. Contudo, ainda existem preocupações quanto à sustentabilidade desse crescimento, porque parte desse crescimento foi financiado pela política fiscal expansionista do governo. E o que isso quer dizer? Que parte desse crescimento foi diretamente criado pelos gastos do governo, que só aumentam. E isso levanta algumas preocupações, principalmente a do possível impacto inflacionário e também a necessidade de manter os juros elevados por mais tempo para combater essa inflação. Então a gente tem aqui o gráfico do crescimento trimestral do PIB brasileiro desde lá do terceiro trimestre de 2019. Então a gente pode ver aqui, teve a questão da pandemia, a recuperação, e nos primeiros trimestres desse ano o Brasil vem crescendo forte, 1,1%, 1,4% e agora 0,9%. Entre as economias do G20, o Brasil, como a gente já adiantou para vocês, foi o terceiro colocado, um crescimento de 0,9%, ficando no mesmo patamar da China, à frente dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. Então, sim, foi um bom trimestre para o crescimento brasileiro. E todo esse crescimento ele acaba levantando alguns desafios fiscais e de próprio crescimento. Então, por exemplo, o resultado primário de 2024 vai ser mais ou menos um déficit de 27,7 bilhões de reais, que é o limite permitido pelo arcabouço fiscal, e também há uma previsão de déficit para os próximos anos. Então, em 2025, a previsão é de que seja de cerca de 89 bilhões, para 2026, 78 bilhões, e para 2027, cerca de 66 bilhões, o que equivale mais ou menos a 0,47% do PIB. E por que eu trouxe essa informação aqui para vocês, já que a gente está falando do PIB? Porque, como eu já adiantei, parte do crescimento desse PIB veio diretamente relacionado com os gastos do governo. E a gente sabe que hoje no mercado há uma grande preocupação com esses gastos. E logo, se esses gastos diminuírem, retraírem, muito provavelmente o crescimento do PIB também vai se desacelerar. E como a gente pode ver aqui, né, com esse déficit, há o risco de desconfiança dos agentes financeiros sobre a capacidade do governo de honrar suas dívidas. E isso faz com que as taxas de juros do país tenham que permanecer altas, o que vai frear o crescimento. E o pacote de gastos que foi divulgado recentemente pelo governo, ele é essencial para a sustentabilidade fiscal. E a meta do governo como um todo, não só desse pacote, é de economizar 375 bilhões até 2030. Então o foco tem que ser no controle de despesas obrigatórias, como salários e benefícios previdenciários, e há necessidade de abrir espaço para investimentos em infraestrutura, que é justamente aquela formação bruta de capital fixo. Então, com investimentos nessa área de infraestrutura, onde o Brasil é muito carente, a gente poderia aí ter um impulsionamento do PIB por mais tempo. Eu trouxe aqui uma manchete para vocês que ilustra justamente esse desafio fiscal. Então, Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central brasileiro, alerta que a Selic pode permanecer alta sob sua gestão no Banco Central. E a gente sabe que Selic alta é igual a crescimento mais devagar. Bom, e qual a grande conclusão aqui do vídeo de hoje? Falei de PIB, falei da questão fiscal também, parecem dois temas que não estão muito conectados,
mas sim, eles estão muito interconectados. Então o crescimento do PIB foi acima do esperado, mas já temos sinais de desaceleração. Houve uma desaceleração em relação ao segundo trimestre de 2024, onde a gente cresceu 1,4%, e a pressão inflacionária e os desafios fiscais requerem cautela. Há necessidade de implementar políticas para garantir o equilíbrio entre investimento e sustentabilidade fiscal, e os efeitos dos cortes de gastos impactarão o crescimento, impactarão negativamente esse crescimento. E isso mostra a importância de políticas estruturais para consolidar um crescimento sólido e sustentável. Então, o que é uma política estrutural? É basicamente uma política que vai visar mexer ali, por exemplo, na burocracia que o empresário enfrenta hoje. Então, se a gente tem uma política para desburocratizar todo esse sistema, isso vai colaborar para a economia trabalhar mais rápido, para gerar mais oportunidades, mais negócios, e isso é uma reforma estrutural muito importante para o Brasil, assim como existem diversas outras que a gente precisa também. Mas o recado aqui é muito simples. O PIB cresceu forte, tem uma tendência de desacelerar nos próximos trimestres e o governo precisa cortar gastos. E finalmente o mastigado dessa semana. Amanhã, na terça-feira, a gente vai ter a divulgação do IPCA, nosso índice de inflação oficial. Na quarta-feira, a gente também vai ter inflação lá nos Estados Unidos, pelo IPC, e também a decisão da taxa de juros Selic aqui no Brasil, que deve subir em torno de 0,75% ou até 1%. Isso surpreenderia o mercado, mas não está descartado. E esses são os principais eventos econômicos que a gente tem que ficar de olho nessa semana, que eles mexem muito com os nossos investimentos. Bom, pessoal, esse foi o resumão macro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.